trata-se, nesta parte da nossa festa dos 50 anos do ISCTE, de tentar, digamos, muito sucintamente, dar alguns apontamentos sobre o percurso do ISCTE desde a sua fundação, em 1972, até os dias de hoje. Portanto, exatamente por essa razão, isto não é um debate sobre memórias, é o ISCTE de ontem, mas é também o ISCTE de hoje e aquele ISCTE que todos nós, tanto aqueles que estão cá hoje, como aqueles que estiveram cá ontem, gostarão que venha a ser e que seja. No ano de 75, 76, quando se voltou a um ano escolar normal, eu acho que tive os melhores alunos sempre. Foi um fenómeno absolutamente extraordinário, espetacular. De repente toda a gente lia todas as línguas e quando não sabiam traduziam e passavam uns aos outros. E tinham uma curiosidade em aprender absolutamente como nunca mais encontrei. Apesar de todo o contexto, eventualmente menos organizado, que o ensino tinha nessa altura. E também queria dizer que nunca me senti dominada por ninguém. Quer dizer, no período anterior estava desconfortável. Apesar dos desequilíbrios que houve a seguir, eu sempre achei que aquilo se havia desorganizar, que havíamos chegar a um equilíbrio, como se chegou. Nós, quando entramos aqui, de facto, temos um ambiente académico, diria, rígido, formal, etc. Com o 25 de Abril, de facto, isto muda radicalmente e começa em excessos, como é normal nas revoluções, e nós, efetivamente, os estudantes passaram a ter muito poder, nomeadamente no ano 75 e 76. Eu fiz parte da primeira direção da Associação de Estudantes que foi criada no ISCTE, porque antes do 25 de Abril não havia Associação de Estudantes. E eu fiz parte das comissões que ajudaram a recrutar professores. Aliás, era a Carmelita e o Sr. Godinho que nos publicavam os anúncios, porque houve aqui um problema. Ao primeiro ano e ao segundo, e ao 25 de Abril, não havia professores para o terceiro ano, porque isto não existia. Mas como Salazar dizia, não é? É estranho citar Salazar, mas enfim, justamente ela dizia, a sociologia é um socialismo disfarçado. E mais, dizia ele, já no meu tempo não sabia o que era. E isso é muito interessante. E justamente eu fiquei muito seduzida pela sociologia e graças ao curso que, apesar de tudo, mesmo antes de termos o 25 de Abril, a abertura que o ISCTE tinha naquela altura permitia justamente isso, incentivava, não nos obrigava a fazer que curso fosse, mas incentivava-nos a abrir horizontes, perspectivas, etc. Quando cheguei ao ISCTE era uma desorganização dos serviços, não havia ficha individual de aluno, não havia nada estava organizado e não havia livres termos. Eu as propostas, ia fazendo propostas, muitas não eram aceites. O livre termos não foi aceite. Deixaram-me fazer a ficha individual do aluno. Porque achavam que isso era uma forma de vigiar os alunos? Não sei, não, era vigiavam eles, bem, não escapava nada. Sim, isto antes do 25 de Abril. A gente era uma família, vinha, por exemplo, muita mobília aqui para casa, sabe que foi tudo, milhares de cadeiras e tudo, Rocha que inventariou tudo. E depois foi para a feira popular, quando andámos lá e tal, aquilo lá. E havia uma olha, para a feira popular fazer o quê? Sim, está bem, é verdade. Sim, tem razão, tem toda a razão. Ninguém queria ir para lá. Sabe, Sr. Professor, ninguém queria ir para lá. Porque ia para lá, porque não queria e tal, daqui. E uma vez disse ao Sr. Professor Lajinha, ó Sr. Professor, o senhor é que me paga, o que é que me paga, manda para onde eu quiser, você é que manda, eu é que me pago. Depois lá está, já queria muita gente. Nós sempre tivemos, como é uma instituição que nasceu de baixo para cima, nasceu a afirmar-se. Eu não digo contra tudo e contra todos, também dá um ar de heroicidade que não vale a pena ter nestas coisas, mas a verdade é que os obstáculos foram sempre mais que muitos. Obstáculos de todo o tipo, obstáculos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista político, etc. Bom, e, portanto, nós não tínhamos outro remédio senão estar abertos, no sentido genérico do termo, nós, instituição, estar abertos em relação ao tal entorno, ao tal envolvente,
que era a do ISCTE, que foi mudando em parte, mas que do ponto de vista institucional foi sensivelmente a mesma. As pessoas iam mudando, as políticas também foram mudando ao longo do tempo, mas essa necessidade de abertura foi sempre necessária, neste sentido que eu estou agora a falar. Relativamente à multidisciplinaridade, acho que o ISCTE realmente é a casa certa para fazer isso. E eu estive juntamente com os colegas, com o Pedro Ramos e com o Luís Botelho, no grupo de 3 colegas que foram ter junto da reitora atual, da senhora reitora, e falar de ciência de dados, e foi uma ideia que foi altamente impulsionadora e que ela, de certo, juntamente com depois todo o ISCTE, se envolveu e criou um envolvimento grande. E a ciência de dados, porque é que eu gosto de falar da ciência de dados? Obviamente porque trabalho nela, não é? E faço investigação nela, mas também porque a ciência de dados é algo que realmente carece da multidisciplinaridade que falou. E algo que eu gostava de dizer sobre a multidisciplinaridade é que, por exemplo, tenho um projeto em que estou a trabalhar, do qual a coordenadora é a Rita Guerra, que está ali à frente, que é de psicologia e que envolve precisamente detectar discurso de ódio através de ciência de dados nas redes sociais, que é um tema tão atual e que, no fundo, permite aliar a psicologia com as tecnologias para resolver um problema real. O ISCTE, em várias áreas científicas, tem claramente uma forte integração da investigação no ensino, mas ainda há espaço para melhorar, para articular unidades curriculares, etc. Mas eu acho que é claramente um desafio que ainda tem que ser percorrido do ponto de vista mais institucional. Do ponto de vista do binómio investigação-docência, eu acho que o grande desafio para o futuro, para além desta carreira de investigação que está a emergir agora, a ser criada, não é, com condições num laboratório associado que acabou de ser financiado, eu acho que ela vai exigir alguma reflexão para haver uma harmonização entre essa carreira e a carreira docente, não é? Porque acho que o José dizia de manhã, não há docentes sem investigação e não há investigação sem docência, e eu acho que esse é um bocadinho o espírito que existe aqui. O ISCTE, desde 2017, um pouco antes, mas mais ou menos desde 2017, tem implementado um projeto de sustentabilidade, tem esta visão de uma sustentabilidade integrada e holística, em todo o ISCTE nas suas áreas de missão, e tem definido sempre critérios de sustentabilidade não só para o planeta, o ambiente, muitas vezes associado à sustentabilidade mais à componente ambiental, mas também critérios no âmbito quer das pessoas, da componente social, quer da prosperidade da componente económica. Foi com relativa facilidade também que conseguimos entrar no mercado de trabalho, e onde verificámos que o ISCTE é muito valorizado pelos empregadores, ou seja, é claramente uma universidade de referência, e por exemplo, na empresa onde eu estou, já várias pessoas do ISCTE foram continuamente contratadas todos os anos para entrar e para enquadrar a empresa. No meu caso, não sei se é... Sim, no meu caso, na altura foi muito valorizado ser do ISCTE, e depois são aquelas conversas que se ouve no café, ou já com alguém de recursos humanos, em que se falava que se for do ISCTE, se for dali, se for daqui, já passa quase para a outra fase. Isto vai-se ouvindo, vai-se falando, não só na nossa empresa, como em empresas de colegas nossos, e o ISCTE, claro, que cada vez mais é valorizado nesse sentido.